nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia 27/9, 26º domingo do tempo comum, também dia nacional da Bíblia. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não vou. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus filhos, Jesus conta aqui uma parábola de que um homem que tinha 2 filhos foi até o primeiro e falou assim: Filho, você pode hoje trabalhar na minha vinha? O filho falou sim. Não, hoje eu não vou não, pai. Mas depois ele se arrependeu e foi. Foi o outro filho e fez a mesma pergunta. O filho falou assim: sim, pai, eu vou trabalhar sim. Mas ele não foi. Aí Jesus faz a pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro ou o segundo? Porque o primeiro falou que não ia e depois mudou de ideia e foi. O segundo que falou que ia, mas não foi. Claro que foi o primeiro que fez aquilo que o pai lhe estava pedindo. Meus filhos, o que Jesus ele nos ensina através desta parábola? Que nós temos que ter uma verdadeira opção pelas coisas de Deus. Por exemplo, se Deus me faz o convite, vem e segue-me, e se eu digo que eu vou segui-lo, eu devo segui-lo de verdade. Eu não posso somente dizer, eu vou seguir o Senhor, e depois dizer, não, eu já não quero mais. Isso é indecisão. Quando eu me decido verdadeiramente por Jesus, eu digo, eu vou seguir Jesus, e eu vou seguir Jesus. Eu vou trabalhar para o reino, eu vou trabalhar para o reino. Eu vou trabalhar para a igreja, eu vou trabalhar para a igreja. Por exemplo, se a pessoa dá o seu sim para trabalhar no reino de Deus, mas depois, pouco tempo, ele já fraqueja. Cadê a sua verdadeira opção e opinião? Cadê o sim que se deu a Deus? Dei o sim até o momento e depois volto para trás a estaca zero. Onde que está a minha decisão pelo reino de Deus? Quando eu digo, eu quero seguir Jesus, eu quero seguir Jesus. Não pode haver indecisões, meus filhos. Em relação às coisas de Deus, não pode haver indecisão. É ou não é. Ou eu faço opção verdadeira pelo reino de Deus, ou eu não faço opção pelo reino dos céus. Não dá para ficar com os pés em 2 barcas. Não dá certo. Por isso que de forma alguma nós devemos ser cristãos indecisos em relação às coisas de Deus. Porque o Senhor, Ele fala assim, venha trabalhar para o meu reino. Espera a resposta, mas uma resposta sincera e verdadeira. Não uma resposta indecisa ou uma resposta dividida. Não, mas uma resposta realmente convicta daquilo o que eu quero para a minha vida em relação às coisas de Deus.
Porque, meus filhos, quando há indecisão em relação às coisas de Deus, a pessoa nem percebe que a graça está sendo realizada diante dela e ela nem sequer percebe, porque é uma indecisão. Aqui os fariseus no Evangelho, como os anciãos do povo, Jesus realizava maravilhas diante deles e mesmo assim a dureza de coração os impedia de acreditar ali na pessoa de Jesus, porque havia uma indecisão. Eu acredito ou não acredito? Por isso que o nosso coração não esteja dividido em relação às coisas de Deus. Hoje também é o Dia Nacional da Bíblia. Aproveitando agora esse momento, filhos, nós devemos também ter mais contato com a Sagrada Escritura. Nós temos um tesouro em nossas mãos, que é a Bíblia, e tão pouco a lemos. É tão triste quando se vê que pessoas têm sua Bíblia na sua casa, está engavetada. Quando vai procurar, nem acha onde está a Bíblia. Ou quando se está lá aberta, a folhinha amarela, sempre na mesma página, nunca folheada porque não lê. Filhos, é um tesouro que temos em mãos e é preciso conhecê-la. Quando você conhece a palavra de Deus, você conhece o reino de Deus. Quando a pessoa conhece a palavra de Deus, ela conhece a pessoa de Jesus. Quando a pessoa tem um encontro diário com a palavra de Deus, ela tem um encontro diário com o próprio Deus, com o próprio Jesus, com o Senhor. Quando a pessoa tem um encontro diário com a palavra de Deus, ela tem uma catequese diária, porque a palavra de Deus nos catequiza, nos orienta e nos leva para a vida eterna. Por isso a importância de conhecer a palavra de Deus, que é a fonte da vida, que é a fonte do amor, que é a fonte da misericórdia e que nos mostra o caminho da santidade. Meus filhos, como uma pessoa pode querer buscar uma vida de santidade ou um caminho de santidade sem conhecer a palavra de Deus, que orienta, que transforma, que purifica, que santifica? Portanto, filhos, vamos aprender a criar o hábito de ler a palavra de Deus diariamente. Quem dá esse passo, com certeza irá conhecer muito bem o amor de Deus, a sua misericórdia, a sua compaixão e com certeza também saberá muito bem o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. E também com certeza irá conhecer o caminho que leva para a vida eterna. Que a palavra de Deus, que a Sagrada Escritura possa fazer parte da sua vida no dia a dia e leve você a cada vez mais perto da vida eterna, perto do reino de Deus. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.